Mas tem uma coisa que, assim, eu sempre falo, eu acho que o empreendedor, eu acho que qualquer um pode ser empreendedor, qualquer pessoa. Mas eu acho que tem que ter um cliquezinho diferente. Não estou falando que há mais ou há menos. A minha opinião, assim, tem gente que para mim, ser empreendedor é quase como ser uma profissão específica. Tem certas pessoas, não estou falando que todo mundo, acho que quase todo mundo pode ser, que não tem por que sair. Não deixar de ser funcionário para ser empreendedor, porque tem certas pessoas que não têm esse clique. Elas não querem. Assim, e a pessoa às vezes sofre com aquilo. Não. Porque ela fala, mas eu não quero. E eu, conheci na minha vida, meu caso, eu sou empreendedor desde que eu tenho 19 anos. Minha vida inteira foi isso. E eu conheci muita gente fenomenal. Gente que era talentosíssima, absurdamente talentosa. Mas que eram pessoas que eu já conversei e falaram assim, cara, eu não tenho a menor vontade de abrir a minha empresa. E o cara era riquíssimo em todos os sentidos, em financeiro, bem-sucedido e uma vida maravilhosa, mas como funcionário. Eu falo, cara, então não seja empreendedor. Não tem, porque acontece muito de que eu vejo assim, por exemplo, não tô falando que ele mas no caso dela. Mas no caso dela. Não, no caso dela sim, no caso... Não sei, mas no caso dela, não, no caso dela. Tem gente que se frustra às vezes e fala, cara, eu queria tanto ser empreendedor, mas eu não tenho clique. Eu falo às vezes, pensa se você quer ser mesmo. Se você quer ser meu, vai. Porque tem, isso que a Elizabeth falou, tem gente que vai ensinar, tem ferramentas, tem aconselhamentos, mas tem gente que fala, cara, eu tô tão bem como eu tô, trabalhando na minha empresa, eu tô feliz aqui, eu tô bem, tem que estar feliz. E de repente ser empreendedor não vou ser feliz. Tem gente que já quebrou a cara, porque empreendedor tem que quebrar a cara, né? Tem algo kármico. Tô brincando. O que acontece, por exemplo, você está falando de mentor, não é, o empreendedor não é porque ele precisa de um mentor, né? O empreendedor, muitas vezes, é o seu próprio mentor. Exato. Porque você tem um mentor, eu trabalho numa empresa, todo mundo tem mentores, você vai utilizar as ferramentas, você vai aprender. A diferença do empreendedor é ele querer dar algo mais que, se ele estiver numa empresa, ele não vai ter a liberdade de fazer. Perfeito. Sim. Essa é a diferença. Concordo. Entendeu? De você chegar assim e falar assim, bom, eu adoro o meu trabalho, mas eu queria que essa capa aqui do celular... Nossa, eu quero esse roxo, minha cor é roxa, eu quero esse roxo. Será que o meu chefe vai permitir? Aí eu tenho que ter uma aprovação para roxo. Aí se eu recebo, não vai ser roxo, a pessoa fala assim, não, ok, então tá bom, vamos trabalhar com verde mesmo, e eu vou seguindo que a empresa, a missão da empresa. Sim. Quando você é empreendedor, na verdade, você está com a sua missão. Sim. Porque você fala assim, você tem que estudar o mercado, logicamente, você quebra a cara, você levanta, você não desiste. Mas você vai ter o horizonte é seu, a escolha é sua. Mas você tem que saber que você vai quebrar a cara. E que você vai cair. E que você tem que levantar. Sim. Nem todo mundo está disposto a quebrar a cara e cair, sabe? Acha que vai ter levantar. Sucesso logo que chegar a abrir a empresa vai ser um sucesso. E não. Eu acho que cada tombo é um aprendizado. Né? E também, aqui nos Estados Unidos, a gente aprende a ser self-employed, o que não tem no Brasil, ou até hoje. Porque na época eu posso falar assim, porque eu trabalho para mim desde os 24, 25 anos, então eu estou mais da metade da minha vida trabalhando para mim como self-employed. Então essa é uma grande diferença, porque você tem que ter uma disciplina. Você não pode ser um empreendedor, por exemplo. O corretor, ele não é um empreendedor. O corretor é um profissional, licenciado. Verdade. Um consultor financeiro não é um empreendedor. Agora, quando eu abro um restaurante, eu sou um empreendedor. Exatamente. Sim. Então, é diferente. Agora, a disciplina de você ser um self-employed, porque você não tem que bater ponto. Você não tem que mostrar a produtividade. Sim. Né? Você está ali. Se você trabalhou, você vai ganhar. Se você não trabalhou... Sim. Isso não serviria para mim, né? Então, você tem que inovar, você tem que correr atrás, você tem que fazer um trabalho, às vezes, muito mais árduo, porque você tem que fazer um trabalho diferente. O que te difere de um consultor financeiro, de um outro consultor? O que te difere de um corretor para o outro? Qual a diferença que você, como profissional... E muita gente que vem para cá do Brasil, ou muitos imigrantes, eles falham nisso. Porque às vezes eles vêm como funcionário público, como funcionários de empresas super bem-sucedidos, diretores de empresas, gerentes de empresa, que dominam e que sabem tudo como lidar com pessoas, mas eles chegam aqui para abrir um negócio e eles se perdem nisso, porque eles não vão ter... Como, eu tinha um plano, uma missão naquela empresa que eu seguia como gerente. E aqui eu sou o dono. E eu sou o presidente que tem que... Então, ele vai precisar de apoio.
E o que acontece com muitos imigrantes é que eles não querem esse apoio, porque eles acham que sabem. Exatamente. Tem muito, a gente vê muito isso acontecer. E é isso aí que você falou. Aí são as ferramentas que você quer fazer, você tem que estar disposto a abrir mão disso. Eu tive um exemplo muito legal lá no Brasil ainda, que foi... a gente fez um trabalho com uma jogadora de vôlei de praia, Sandra Pires, que foi até a primeira brasileira que ganhou medalha olímpica. Uhum. E ela queria dar palestras, tá? Ela não tinha palestra nem ainda formatada. E o papo que a gente começou a ter com a Sandra foi um papo de entender o que ela fazia. E a gente descobriu, com um papo com ela, que a diferença de ela tinha jogado na quadra, ela jogava com a Jaqueline tinha sido boa na quadra, depois na praia. Na praia. Como, por exemplo, isso é um grande exemplo para isso. O vôlei, vamos pensar no time de vôlei, né? A Seleção Brasileira de Vôlei. É um time que tem uma confederação, a CBV, que contrata um treinador, lá o Bernardinho, ou quem quer que seja, chama os jogadores vão chegar lá, vão treinar, eles vão ter o hotel para ficar, eles vão ter o fisiologista, o preparador físico, o nutricionista, o treinador, o hotel, enfim, o uniforme. A dupla de vôlei de praia é o contrário. Ela é empreendedora. Ela é empreendedora. Então ela estava te contando que assim, era eu e a Jaque. A gente tinha que contratar uma treinadora e pagar. Eu tinha que contratar um fisioterapeuta, um preparador físico, a gente cuidava da viagem, a gente que viu onde a gente ia ficar, qual é o hotel. Cara, isso dentro do mesmo esporte, uma migração simples, faz isso aí de sempre. Todos eram campeões olímpicos aí de vôlei, mas um era dentro, fazia parte de um time, o outro fazia o próprio negócio. Tanto que a palestra dela virou S.A. Sandra, virou S.A. Tipo Sandra S.A., usando o nome dela. E ela foi falar sobre isso. Então, ela começou a fazer um paralelo de como que uma dupla de vôlei de praia se parece como um empreendedor. E ficou muito legal o trabalho. Porque foi uma coisa assim... E eu lembrei de você contando agora que a história é basicamente essa, sabe? A gente tá falando de... E não é... E vamos lá. E aí quer dizer, então, que a jogadora de vôlei de quadra é pior do que a de praia? Não. É apenas Ela tá seguindo uma trilha. Exatamente. Exato.